Olá pessoas, olá seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube, abrindo mais esse vídeo para o estudo do capítulo 19 do livro Sinal Verde, dando continuidade ao nosso estudo. Sinal Verde, que é uma obra mediúnica, pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que usa a simbologia do sinal de trânsito, para que a gente vá em frente, na nossa marcha do nosso crescimento espiritual, E para ir em frente, André Luiz nos dá algumas sugestões, alguns conselhos, alguns direcionamentos ao longo do capítulo de coisas simples mesmo, Coisas domésticas, coisas cotidianas, coisas assim de ordem bem prática, para nos ajudar a nossa caminhada, a seguir em frente, a abrir o sinal verde, Porque precisamos também saber as coisas simples para poder alcançar as coisas mais profundas. E hoje esse capítulo 19 se chama Nos Compromissos de Trabalho. Veja, o capítulo, inclusive, quando fala assim, compromisso de trabalho, o capítulo está se referindo especificamente ao trabalho profissional, E a nossa relação com o trabalho profissional, que nem sempre é uma relação amistosa, muitas vezes é uma relação conflitante, porque muitos de nós trabalham por necessidade, simplesmente para pagar as contas, E não tem nenhuma afeição ao trabalho, ao labor que exerce, Faz aquela coisa assim automaticamente, Infelizmente, é o quadro de grande parte dos trabalhadores, Pelo menos do contexto ao qual eu estou inserido, Que Brasil, No caso aqui Salvador, Bahia, Brasil, Mas acredito que seja uma constante, São poucos os que podem dizer que gostam do trabalho que fazem, que trabalham com prazer, Como eu falei, acho que eu falei isso em outro vídeo, Tem gente que gosta do trabalho que faz, mas se não precisasse também não faria. Tem aquele que gosta e faria mesmo que não precisasse, e tem uma grande maioria que não gosta, mas faz, Será que estou exagerando com grande maioria, Mas é um número grande, Que não gosta, mas faz porque precisa pagar as contas, precisa do salário, é uma contingência, é uma necessidade, Então vamos ver aqui, nos compromissos de trabalho, o que André Luiz tem a dizer. Ele começa dizendo: nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Quer dizer, servir, gente, não é uma humilhação. Servir é uma honra. Não devemos nunca nos envergonhar de servir. Olha o exemplo de Jesus, Que veio para servir, O espírito da superioridade de Jesus, e veio aqui para servir, nos exemplificar o que é servir. Então já tem o nosso, a referência maior, como Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, qual a referência maior que a gente tem de espírito evoluído? Aí a resposta é ver de Jesus, E por aí vamos. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Quer dizer, a gente melhorar cada vez mais, nos melhorar cada vez mais no nosso labor, conhecendo mais, estudando mais, adquirimos novos conhecimentos que melhore o nosso labor, o nosso trabalho, é um dever acima de tudo para conosco mesmo, Porque tem aqueles que são empregados, são funcionários, mas tem aqueles, como se diz, os autônomos, trabalham para si mesmo. Então é um dever para consigo mesmo, a pessoa melhorar-se, crescer profissionalmente para vamos dizer assim, para um lucro próprio, Então, se não há o dever para com o outro, para com um patrão, há um dever para consigo mesmo. Há um dever para com aqueles que dependem dele, para o seu sustento, se for um pai de família, por exemplo. Então, um dever não só para consigo mesmo, mas com aqueles aos quais estão sobre seus cuidados, sobre o seu sustento, Então, seja empregado ou autônomo, é um dever para consigo mesmo, E no caso do que é empregado, é para consigo mesmo e também para o empregador,
Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação, ou seja, cumpra a sua obrigação no seu trabalho, mas sem adular ninguém, né? Porque tem gente que gosta de adular, né, o chefe, né, o chefinho, o chefão, que é para conseguir para conseguir privilégios, né, através da adulação, do puxa-saquismo. E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. A gente deve cumprir nossas obrigações, gente, porque é o nosso, como diz a obrigação, nosso dever para o qual somos pagos. Bem ou mal, a gente está nesse serviço porque precisa, então precisamos cumprir. Ainda que não estejamos satisfeitos com o trabalho, lutemos por um trabalho melhor, corramos atrás, estudemos, né? O que tiver ao alcance, né? Mas enquanto estivermos nesse trabalho, a gente tem que cumprir o dever para o qual somos contratados e pagos, né? E isso sem adular o chefe, simplesmente fazer o que tem que fazer, né? Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Muito pelo contrário, a gente tem que buscar o colega como um parceiro. Porque tem colega, gente, que gosta de puxar o tapete, né? Isso é terrível. Então, tenhamos cuidado, primeiramente, para não sermos um colega assim, né? E em segundo, observar para que o colega também não puxe o nosso tapete, que a gente seja firme, sejamos mansos, né? Claro, como a pomba, né? Como disse Jesus, mas tenhamos a prudência de uma serpente, né? Procurando sempre fazer o correto para que não haja assim possibilidade de ninguém puxar o nosso tapete, porque normalmente o tapete é puxado no erro, não é no acerto, né? Mas pelo menos até onde eu saiba. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras, né? Aquele fingir que está doente ou matar um parente, tem gente que já matou o avô umas 3 vezes, vou pro enterro do meu avô, mata um tio, tal, simplesmente para faltar ao trabalho, né? Ou então fingir doença, ou fingir doença de parente, morte de parente, acidentes. Tem gente que até provoca acidentes, né, para parecer acidente, para conseguir benefícios, para ficar em casa, né? Essa coisa toda, né? Conseguir benefícios junto à CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Fazer uma CAT para poder, né, não trabalhar, né? Então, quer dizer, coisas que são justas, que são feitas para beneficiar o trabalhador, tem muitos aí fazendo mau uso, o que é uma pena. Mas André Luiz chama a atenção aqui. A vida cobra caro por semelhantes mentiras. Um dia isso volta para a gente. A gente que tem as luzes espíritas, como eu sempre digo, conhecemos a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Então não preciso mais dizer mais nada, né, com relação a isso, né? Então vamos ter um pouco mais de denodo no nosso trabalho com relação a isso, né? Se acontecer um acidente realmente, aí tudo bem, mas fingir ou exagerar um acidente, né? Às vezes o acidente é uma bobagem que não impede de trabalhar, mas a pessoa exagera, né? Ainda tem isso. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Claro, né, gente? Né? Tem aqueles funcionários que se destacam mais um que os outros, é normal, né? Mas isso não é motivo para, se a gente for um desses, por exemplo, para a gente ficar com soberba, se achando melhor do que os outros. Porque ali representa um momento, né? Ali representa um momento. E pense que até mesmo se você for o funcionário do mês, por exemplo, se você se destacou, ainda assim a ajuda dos outros colegas foi imprescindível para você cumprir a sua tarefa e chegar a ser o funcionário ou funcionária do mês, né? Então nunca se ache único, porque, né, a não ser que seja um trabalho que você realmente trabalhe completamente sozinho, né? Que você trabalhe, por exemplo, num farol, né, isolado numa ilha lá, tal, aí vai lá que seja. Aí talvez possa ser, né? Mas em todo caso sempre trabalhamos com colegas.
Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Olha aí, sabotar o trabalho, né? Sabotar o trabalho para evitar que esse trabalho nos dê trabalho, né? Na verdade, a gente está sabotando a nós mesmos, né? Então a gente sabota o trabalho que é para a gente não dar continuidade a ele, botar a culpa, deu problema aqui na máquina, deu problema no computador, né? Para a gente não fazer mais, ou então para prejudicar um colega, que é pior ainda, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Olha a nossa mente, né? A gente que realmente já acredita nas questões espíritas. Eu estou falando com espíritas aqui, né? Eu acredito, né, que eu estou lendo um livro espírita, mediúnico, falando com espíritas. E para aqueles que estejam vendo o vídeo que não sejam espíritas, ser espírita é procurar agir nessa linha, se tu estás interessado em o ser, né? Não é que a gente seja perfeito, santo, puro e casto, não, mas pelo menos algumas renovações de atitudes são necessárias. Senão não tem lógica, né, abraçar a doutrina espírita, que nos traz consequências morais, né? Como diz Allan Kardec, né? A doutrina científica, filosófica com consequências morais, né? Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Quer dizer, a gente aceitar a desordem, ou então se a desordem se estabelecer, a gente ainda estimular, né? A gente está desequilibrando a nós mesmos, né? A gente está desequilibrando o ambiente e, consequentemente, a nós mesmos. Eu acho que quem aceita a desordem, ou quem provoca ou estimula a desordem, já está desequilibrado, né? Já está, porque a pessoa equilibrada jamais vai estimular a desordem. Então isso aí já é uma coisa, já responde a outra aqui. Vamos lá, o penúltimo parágrafo. Você possui inúmeros recursos de promover-se e de melhorar perdão. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia, né? Então a gente tem recursos positivos, recursos úteis para a gente melhorar a nossa condição de trabalho. Não precisa recorrer à perturbação do ambiente de trabalho, à rebeldia, pela rebeldia mesmo em si. Não estou querendo dizer que a gente não vá realmente reclamar quando algo esteja errado, mas há formas de reclamar. Faz uma reunião com a diretoria, que seja lá como for, olha, vamos melhorar isso aqui não está bom, isso aqui está, aí é diferente, né? Não é que a gente vai aceitar o errado e, né? Não, mas é a forma como faz, não precisa desrespeitar, não precisa agredir, basta que chame para uma conversa séria, né? Exponha, tal, e vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá, porque quem resolve é sempre quem está na direção, né? É a chefia. Então, vamos ver no que dá. Se a chefia achar que está bom, ou a gente aceita, né? Ou então damos o jeito de procurar outro trabalho, né? Mas realmente criar perturbação, criar desordem, só vai gerar muito provavelmente desemprego, né? E aí é um problema que ninguém quer, né? Mas a conversa franca, sincera, na maioria das vezes tem sempre um bom resultado, né? Pelo menos na minha experiência sempre teve, né? Espero que na experiência de todos possa ser assim também. E o último parágrafo: em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então isso aí, né? A gente trabalha, a gente quer receber o nosso dinheiro, pagar nossas contas, então a gente está recebendo, a gente deve trabalhar, a gente deve cumprir aquilo a que nós nos propomos no contrato, né, com o empregador, e cumprir os nossos deveres, nas nossas obrigações, né? E para aqueles que são autônomos, é bom que cumpram também, né? Porque no final as contas vêm do mesmo jeito, então tem que cumprir para consigo mesmo, né? Os seus deveres trabalhísticos, para também pagar as suas contas, para também equilibrar a sua vida, né? E assim terminamos mais um capítulo desse livro Sinal Verde. Ok, gente? Então aí a todos um forte abraço, até o próximo e fiquem com Deus.